Você não sabe o que é apologética, né? Beleza, fica com a gente que eu vou te falar. Agora a gente vai falar sobre apologética, que a gente já tinha prometido que ia falar. A apologética basicamente deriva da palavra grega apologia, que basicamente é a mesma palavra em português, apologia, que literalmente é defesa, defesa de algo, aquilo que se faz mesmo num tribunal, defesa. Quando a gente fala de apologética cristã, a gente está falando de defesa da nossa fé. Talvez você não saiba, mas a palavra apologia é utilizada cerca de 8 vezes no Novo Testamento. E tem um versículo que eu queria ler para você, está lá em 1 Pedro, abre aspas, editor. 1 Pedro 3,15 diz: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Atente que Pedro está mostrando aí a importância que a gente tem em saber como defender a nossa fé. A gente é convocado por Pedro a estar sempre pronto para dar essa resposta para quem nos pergunta. Seja alguém que está no começo da fé, seja alguém antigo da fé, que começa a se questionar sobre isso, seja alguém que não crê. Então perceba que Pedro não especificou alguma pessoa específica. Ele falou a quem perguntar, e não importa quem seja essa pergunta. Né? Então, por exemplo, pode ter sido perguntado pelo seu filho, seu amigo, seu pai, seu parente, seu primo, seja ele crente ou não. Então, precisamos estar sempre prontos para dar essa resposta, segundo o próprio apóstolo Pedro. Mas eu quero ler com você como ele continua no verso 16. Vamos lá? Abre aspas, editor. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. É importante a gente citar isso aqui, porque nós sabemos que em contexto de internet, no contexto que a gente tem vivido, bom, as pessoas às vezes estão sendo meio agressivas nessas discussões, principalmente quando envolve existe Deus ou não. Eu acho que não é fruto do Espírito isso, né? A gente sabe que fruto do Espírito é mansidão, é respeito. E nada melhor do que a gente discordar com respeito quando a gente precisar. Nada melhor do que a gente se posicionar e a nossa postura ser condizente com aquilo que a gente se posiciona. Então, Pedro deixa já claro desde aquela época que com certeza eles já sofriam com esse tipo de dificuldade, porque isso é inerente ao ser humano. Seja manso e respeite, porque é isso que alguém cheio do Espírito Santo vai fazer uma discussão dessa. Mas perceba, essa discussão é importante. Quero ainda dar alguns exemplos para você. Exemplos em que a gente encontra a apologética sendo utilizada na Bíblia. Bom, Jesus usou apologética o tempo todo. Ele usou apologética em defesa daquilo que ele estava pregando contra saduceus, fariseus, escribas, até mesmo contra Satanás. Um episódio fatídico em que Satanás move Jesus de uma forma esquisita, para lá e para cá, né? Satanás joga aquela indiretinha bíblica para cima de Jesus e Jesus responde o motivo da sua fé, os seus motivos. Jesus responde aquilo. Isso é apologética. Isso é defesa, como se faz no tribunal. Bom, Pedro também não ficou para trás. Você pode pegar Pedro no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, cara. Ele argumentando sobre Cristo no meio daquele tanto de judeu, escriba, gentil, enfim, todo mundo ali, todo mundo testemunhando de forma ocular o que Pedro estava fazendo. E olha só, Pedro não só usa o seu conhecimento ocular, a sua testemunha ocular em Jesus, mas ele também remonta o próprio conhecimento das escrituras que existiam até aquela época. Então a apologética envolve tudo isso, envolve tudo que você pode usar em defesa da sua fé. Bom, se Jesus e Pedro usavam, quem sou eu para não usar? Paulo, então? Paulo nem se fala. Paulo fez isso o tempo todo. Inclusive, fez de forma inteligente, porque quando estava em Listra, ele usou elementos da natureza para explicar que o Deus que ele estava falando tinha relação com a criação de todas as coisas. Então, eles com certeza poderiam ouvir a palavra dele. Perceba que a apologética entra até como uma possibilidade maior de que você use a teologia, o evangelismo e a pregação para tentar levar essa mensagem tão importante para nós, para as pessoas que não conhecem e até mesmo para aquelas pessoas que estão afastadas dessa mensagem. A apologética tem base bíblica. E acho que você já percebeu isso. Muito bem, agora que você sabe que tem base bíblica, vale perguntar, né? Qual a importância da apologética, então? A gente já deu uma pincelada nisso, mas eu quero trazer
Uma referência para você, o livro Em Guarda, do teólogo e filósofo William Lane Craig, um gringo que se dedica bastante nessa área. Ele divide isso em 3 pontos. Vamos lá. Primeiro ponto seria influenciar a cultura. E por que isso é importante, né? Nós temos hoje algo chamado secularismo. O secularismo é uma cosmovisão que basicamente não tem espaço para aquilo que é sobrenatural, aquilo que não é visto na matéria, na física, nas coisas palpáveis. E, portanto, não abre espaço para a possibilidade de crença em um Deus, por exemplo, em milagres ou revelação divina, que seja. E esse tipo de visão, ele arbitrariamente fecha esse espaço, né? Fecha essa possibilidade. Isso acaba nos ambientes de discussão pública, seja de discussão política, filosófica e até científica, tenta literalmente tirar a religião da esfera de discussão, o que é algo totalmente sem sentido. Se a gente olhar para a história da humanidade, a gente vê que a religião e a crença em coisas sobrenaturais, em milagres e no próprio Deus, sempre foi algo essencial para que a gente chegasse nos conhecimentos que nós temos hoje. E bem, infelizmente as pessoas se cegam para aquilo que querem se cegar, e isso é uma evidência do secularismo, tentam olhar para aquilo que querem olhar. Se a gente olhar, muitas sociedades na Europa são basicamente sociedades hoje ditas pós-cristãs, mas a gente já vê diversos problemas em relação a isso. Nós temos problemas desde emocionais até problemas realmente de vida em sociedade para essas sociedades, em que faz falta mesmo uma base moral realmente sólida e real, como o cristianismo fornece. Crer em um Deus genérico, por exemplo, nessas sociedades pós-cristãs tem sido realmente a regra que essas pessoas têm seguido. Por que um Deus genérico então, né? Já que eu tenho uma visão secular, um secularismo, uma cosmovisão secular, por que eu preciso então crer em algo genérico ou não crer, né? Parece que a crença em algo continua sendo algo pulsante mesmo naquela sociedade que se diz pós-cristã. E por que será que isso permanece? Claro que a gente no futuro provavelmente ainda vai fazer um vídeo sobre isso. Eu quero que você aprenda muito mais sobre essa problemática. Não só isso, a gente também quer fazer um vídeo sobre cosmovisão. Eu estou usando esse termo aqui, às vezes você nem está entendendo o que eu estou querendo dizer com isso. Se você não está entendendo, fica calmo que no canal a gente vai lançar em breve um vídeo sobre isso, tá? Bom, continuando. Por que esse Deus genérico é tão importante, né? Cara, basicamente, nós vemos uma necessidade no ser humano. A gente percebe no ser humano, mesmo que tenta se afastar dessa possibilidade, a necessidade dessa possibilidade, de algo sobrenatural. E por que isso, né? Porque é real. O sobrenatural, a gente sabe, crendo em Deus e crendo nos milagres e crendo no que a gente crê, a gente sabe que isso é necessário. Não só necessário, como real. Aquilo que existe necessariamente. E, bom, diante disso, não tem como a gente evitar que seja necessário esse tipo de crença em alguma coisa. Bom, o secularismo, como tentou negar as bases que trouxeram a sociedade ocidental até onde a gente está, acaba tendo que criar para si mesmo sensações, experiências, coisas do tipo que tentam remontar essa necessidade do sobrenatural. Infelizmente, essa cultura tem levado pessoas para um caminho muito ruim, um caminho realmente onde se perdem mesmo emocionalmente, intelectualmente, filosoficamente. E qual o problema também para nós cristãos dessa influência negativa? Bom, esse pano de fundo cultural quase nunca é respeitado e avaliado quando se olha para o Evangelho de Cristo, se olha para Deus. Isso não é percebido, que as pessoas arbitrariamente ignoram a possibilidade do sobrenatural. E por isso, elas estão fechadas na mente delas, incapacitadas de entender aquilo que está na cara delas. Elas basicamente têm uma mente que foi bloqueada para essa possibilidade. E se eu tenho um bloqueio para a possibilidade do sobrenatural realmente real, intervindo na minha sociedade, intervindo na minha vida, intervindo naquilo que eu estou fazendo, bom, vai ficar difícil da pessoa realmente aprofundar o seu próprio conhecimento sobre a realidade. É aí que a apologética vai acabar entrando, é aí que o William Lane Craig cita que a apologética tem importância na influência cultural. Nós precisamos mostrar bases sólidas da nossa fé, a gente precisa mostrar como o cristão tem um motivo para crer no sobrenatural,
ainda sendo sendo nós pessoas que temos uma base intelectual extremamente robusta, inclusive muitas vezes mais robusta do que quem não crê. Se nós estivermos capacitados a ter essas bases da nossa fé expostas na discussão pública, na política, na ciência, nas discussões do dia a dia sobre coisas importantes do dia a dia, a nossa postura de ser, como a gente já falou nesse vídeo, bom, com essas bases sólidas, a apologética abre um espaço fundamental no meio desse pano de fundo cultural que atrapalha, para que nós possamos influenciar as pessoas e fazê-las entender a possibilidade da existência desse Deus e de que a vida dela pode ser mudada sim, se ela passar simplesmente a desbloquear a cabeça dela para entender que existe mais do que aquilo que ela enxerga, sente ou ouve. Bom, o segundo ponto seria basicamente fortalecer a fé daqueles que já creem, né? Bom, a gente sabe que muita gente crê, mas às vezes tem uma fé que vai um pouco mais com o vento, sabe? A gente tem dados de que 70% dos jovens que entram na faculdade muitas vezes largam sua fé. E vamos ser sinceros, os argumentos que a gente vê na faculdade não são fortes nem um pouco. Um bom treinamento apologético, um bom estudo teológico e apologético dessas pessoas, com certeza prepara ela para qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de situação que ela vai encontrar dentro da faculdade e fortalece a fé dela suficientemente para que ela não tenha esse tipo de conflito tão comum, infelizmente, né? E não só lá no contexto de faculdade, que a gente sabe que isso acontece com mais intensidade, mas em qualquer situação. A apologética vai fortalecer a sua capacidade de compartilhar do evangelho, de evangelizar pessoas, falar com alguém do seu trabalho, com alguém da sua escola, enfim. Qualquer contexto que você esteja inserido, com certeza a apologética vai te ajudar muito. E esse é o terceiro ponto, sobre evangelismo, como a apologética contribui para o evangelismo. O terceiro ponto é ganhar pessoas para Cristo, né? Como isso pode acontecer através de argumentos, né? Você poderia ver muita gente questionando isso, né? Pô, mas através de argumentação eu vou levar alguém a Cristo? Realmente, a gente sabe, o Espírito Santo é quem convence e é Jesus quem salva, é a fé em Jesus que salva. Porém, nós vemos na Bíblia e na história diversos momentos em que pessoas foram convencidas por argumento. Então, se eu sou um bom teólogo, eu preciso, no mínimo, juntar as peças. A realidade é essa. Pessoas foram a Cristo de alguma forma por argumentação. E isso eu vejo tanto no relato bíblico, que é perfeito e infalível, revelado nas Escrituras pelo próprio Deus, como eu vejo na história de diversos homens, mulheres, pessoas que influenciaram milhares de outras pessoas a entregarem suas vidas para Cristo e que elas mesmas foram convencidas por argumentos. Então, vamos lá, se você pegar o livro de Atos, a gente vê inúmeras situações em que os apóstolos nada mais fizeram do que argumentar sobre as bases sólidas da fé cristã ali. Com isso, inúmeras pessoas foram levadas a crer. A gente sabe que pelo próprio relato de Atos, quem convencia essas pessoas era o Espírito Santo, mas o Espírito Santo usou dos argumentos dos apóstolos. Portanto, os argumentos são meios utilizados pelo próprio Espírito Santo e por Jesus, por Deus, para convencer o coração das pessoas. Outro ponto que a gente pode olhar, fora da especificidade da Bíblia, enfim, é a vida de homens que influenciaram muitas pessoas. Nós temos a história do C.S. Lewis, tão famoso, escritor do cristianismo puro e simples, escritor das Crônicas de Nárnia, um intelectual exímio que viveu na Inglaterra, e é inquestionável a contribuição que esse homem teve para que pessoas, através dos argumentos dele, sim, mudassem sua vida com Cristo, mudassem sua vida, fossem em busca de um cristianismo pautado na palavra e numa fé em Cristo. Com certeza, o Espírito Santo utilizou dos argumentos do C.S. Lewis para convencer pessoas, mas não só isso, o próprio C.S. Lewis foi alvo de argumentação. O próprio C.S. Lewis deixa claro que ele foi o mais relutante dos convertidos, como tem um livro a respeito disso, e como um relutante convertido, os argumentos sólidos da base cristã o convenceram de que, sim, esse Cristo morreu por ele e salvou ele. Esse Deus criador do universo existia. E, enfim, o Espírito Santo utilizou esses argumentos para salvar a vida do C.S. Lewis. Outro exemplo clássico, e um pouco mais recente do que a própria vida do C.S. Lewis,
é o Lee Strobel, que inclusive é escritor do livro Em Defesa de Cristo, que era um jornalista também extremamente cético e extremamente intenso no seu ceticismo, mas através de boa argumentação, convivência com cristãos que expuram para ele as evidências e os motivos da sua fé, através de conhecimento e através também de mansidão e respeito na exposição disso, Lee Strobel se tornou também um cristão convencido do Evangelho, com certeza, através do poder sobrenatural do Espírito Santo. Então, sim, argumentação é algo utilizado pelo Espírito Santo e, portanto, apologética é algo utilizado pelo Espírito Santo para levar pessoas a Cristo. Bom, um detalhe que eu esqueci de falar mais cedo é sobre o livro Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. A gente vai deixar link também para você e a gente recomenda que você também busque o filme, se você estiver muito cansado para ler livro. Tem o filme do Lee Strobel, o filme sobre o Em Defesa de Cristo, que também conta a história desse homem que se convenceu através de argumentação do Evangelho. E, claro, dá um like no vídeo para o YouTube entender que a hora que a gente lançar vídeo novo, você quer receber esse vídeo para você também acompanhar o trabalho que a gente quer desenvolver.